E aí ele ia indicar a Saori, teve uma treta com o Shaya. Você esperou que em algum momento ele fosse indicar o Shaya? A estratégia era essa, mas aquela treta foi combinada, né? Foi? Foi. Como você soube? Eu não sou besta. E o Matheus, você acha que sabia que você ia parar nessa roça, não? Sabia. Não só sabia, como pediu pra Tamires te vetar. Vamos ver como é que essa roça foi formada. Vou te mostrar mais um pedacinho. Conversei com o Dudu, falei, vamos se aliar. Pra gente não enfraquecer. Ele falou, tá bom. Falei, ó, doutor, eu e o Matheus estamos conversando. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente, gostou da saída do Nizam ou não? Deixa aqui nos comentários. Bora falar sobre a cabine de descompressão que tá quente pelando. O Selfie já falou com o Nizam sobre a Ioná, né? Sobre a questão de se ele não acha que prejudicou ele, o jogo dele, quando ele tira a panela ali da Ioná, quando colocam, ele incentivou colocar açúcar na comida da Ioná. Aí ele falou assim, não, mas teve gente ali que já comeu comida com açúcar, porque colocou sem querer. Mas aí é outra história, né, gente? A pessoa colocou sem querer. Aí ele não deu braço muito a torcer em relação a essa questão da comida com a Ioná, não. Depois o Selfie perguntou para ele sobre a questão de quem que tinha arquitetado os votos nele. Ele falou assim que achava que era o Toninho, com certeza. Mas aí o Selfie mostrou para ele que é o Shaya, né? Que arquitetou todas as votações em cima dele ali. E ele ficou muito surpreso e até boca aberta, como vocês viram no comecinho do vídeo aí, de saber que o próprio Matheus pediu para que a Tamires, né, que ia sobrar no Resta 1, vetasse ele da prova do fazendeiro, né? Isso aí ele não esperava. Aí o Nizam tá vendo aquela parte ridícula, gente, da briga do Shaya com o Matheus. Gente, eu tenho muito ranço desses dois, mas desse Shaya é fora do comum. Aí ele tá vendo essa treta aí que teve dos dois falsa, mas o Nizam falou que já sabia que essa treta era falsa, que ele não é bobo. Mas eu acho que ele descobriu só depois, porque ele passa falando no vídeo, ó, Shaya e Matheus estão brigando. E ele assistindo aqui, ó, Shaya e Matheus estão brigando. Ó, gente, aí o Céu falou assim que o Shaya nessa semana estava dedicado totalmente a colocar o Nizam na roça, que o Shaya ele costurou todos os grupos, entrelaçou para dar certo de colocar o Nizam, que o Shaya ele puxou o Matheus, né, pro lado dele, puxou o Dudu, fez o Dudu combinar o voto com ele, o Dudu e o grupinho, falou que a Tamires e a Duda não queria votar nele, mas que o Dudu convenceu a votar porque o Shaya ficou pressionando. Aí falou que provavelmente a Michelle só não votou com medo de ser puxada da baia. E ele perguntou pro Matheus, pro Nizam, o que o Nizam acha disso? Por que o Shaya se empenhou tanto em colocar ele na roça essa semana? E se empenhou mesmo, né, gente? O Nizam falou assim, eu não sei, talvez por eu ser um jogador forte, talvez por querer me testar na roça, eu não sei o real porquê, eu não sei. O Selfie perguntou, quem você quer ver fora na próxima semana? E o Nizam falou, agora o Shaya, né? Aí ele falou assim que o Matheus também, que ele acreditou muito no Matheus. Falou assim, eu acreditei muito no Matheus, cara. O Matheus me decepcionou demais. Como que o cara olha no meu olho, jura fidelidade, fala que a gente tá jogando junto. Aí ele falou assim que o Matheus vai acabar com todo o grupo, com essa falsidade dele. E realmente, né, gente, o Matheus tá jogando mais com o Shaya do que com aquele grupo ali da Rai, né? Aí o Céu falou assim, e você torcendo para Michelle voltar fazendeira? E o público falando assim, o quê? Como assim que ele tá torcendo para Michelle? Aí ele falou assim, mas isso aí, se ele não fosse assim, ele ia contra a índole dele, né? Contra o sentimento dele pela Michelle também. Ó, gente, o Self perguntou assim, ó, qual é o seu maior arrependimento na Fazenda? E o Nizam falou assim, acho que é conveniente falar que a gente se arrependeu, mas não sei. Acho que tudo aconteceu por um motivo, mas acho que meu maior arrependimento agora é esse manipulador aí, o Shaya. E o Self falou assim, de ter dado voto de confiança? E o Nizam falou assim, além de ter dado voto de confiança, fui leal ao cara, mas sei que seria meu maior erro no jogo, seria ter ficado, né, com o Shaya. O Céu falou assim, o Matheus sabia que você iria parar nessa roça. E o Shaya falou assim, sabia? E aí ele ficou, o Nizam, né, falou, sabia? E foi aonde que o Nizam ficou sem palavras ali, gente. Ficou sem palavras, né? Eu fiquei com um pouco de dó do Nizam, ele tá até bem emocionado ali. Aí o Self perguntou para ele assim, quem que era o maior manipulador da edição? Ele falou assim que é o Dudu. Aí perguntou se o jogo do Dudu é um jogo corajoso ou um jogo covarde. Ele falou assim que o jogo do Dudu é um jogo covarde, porque o Dudu não põe a cara, ele manda as pessoas fazer
punição, ele manda as pessoas fazer as coisas. Aí o Selfie falou assim, e vocês caem. Aí ele falou assim, pois é, eu vi aquele, até discurso de eliminação, ele falava para as meninas como que era para elas poderem falar. Aí passou os Twitter, né, gente? Aí, ó, a cabeça do Nizam já tá perdida faz tempo, com certeza ele vai fora Nizam. Passou alguns Twitter falando, chamando ele de pateta também. Teve essa mensagem boa para ele, gente. Ó, a esperança é a última que morre. Enquanto a votação dá tempo, fica Nizam. O Selfie perguntou assim, você tá em choque, né, Nizam? E ele falou assim, cara, tô em choque. E tava, viu, gente? Em vários momentos ele ficava indagado, assim, quando a pessoa quer chorar e segura. Aí o Nizam perguntou quantos seguidores que ele tá com 330 mil, parece que ele ganhou 30 mil seguidores. Ele achou pouco, gente. Ele falou assim, 30 mil? Achou bem pouco mesmo. Mas na Fazenda não ganha tantos seguidores, né? E aí, gente, o que vocês acharam da cabine de descompressão do Nizam? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. E essa foi a cabine de descompressão, gente. O que vocês achou? Ó, o Matheus tá lá fora conversando com a Martina e ele falou o seguinte. Vocês não vão acreditar, gente, que o Matheus teve a cara de pau de falar. Deixa eu pôr a foto dele aqui, que eu quero falar e vocês vê a cara da pessoa, que na cara nem treme, como diz minha mãe, né? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó. Ele falou o seguinte pra Maria, não foi pra Martina, não, pra Maria. Ele falou assim que o Nizam, quando ele desceu pro Decker, né, para poder ir lá pro trem lá, quando ele desceu, ele falou assim que era para ele cuidar do grupo. Ele disse assim, ó, Nizam disse quando desceu pro Decker de eliminação, pediu para ele cuidar do grupo. Ele falou, cuida desse grupo porque você é inteligente e jogador. Aí a Maria falou assim, sim, você é. E ele falou assim, mas não sei se eu tenho capacidade. E a Maria falou assim, claro que tem, eu jogo com você, tá todo mundo confiando, não tem um porquê. Tem coisas muito óbvias que tenho certeza absoluta que a gente tá certo. E a Maria falou assim, posso ser sincera? Fica nesse jogo, quem não traz um pingo de orgulho para ninguém. É ver o quanto a gente está disponível, mas o nosso jogo também ganha. Já vi muita gente ganhar com o coração. E aí, gente, a Maria ganha esse jogo? O Matheus falou que ele escutou um pedacinho do discurso da Adri, né? A Tamires falando um pedacinho do discurso. E o Chaya falou assim que vai perguntar pelo Dudu, porque o Dudu vai contar para ele o que a Adri falou. E a partir daí eles vão conseguir ter um termômetro melhor. Bom, meu povo, no mais, esse foi a cabine de descompressão. Quis fazer um pouquinho de algumas coisas, mas daqui a pouco a gente volta com mais vídeo. Então, ó, deixa seu like, ativa o sininho aí, hypa bastante o vídeo, que ajuda demais. Um beijo, daqui a pouco a gente volta com mais vídeo, gente. Deus abençoe todos vocês.